Salve galerinha! Beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E galera, hoje eu tô com uma pessoa aqui ao meu lado, que é a Evelyn. Eu pedi pra ela vir aqui conversar com a gente, porque a maioria da galera que vem aqui pro Japão vem com a mesma, não é mentalidade, mas acaba enxergando só isso, né, Evelyn? Fala, vou pro Japão pra trabalhar em fábrica. E aí a Evelyn, ela é um exemplo de que não é só fábrica que existe aqui no Japão, né? Não existe. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Ok, vamos lá. Então, Evelyn, como é que você começou aqui? Você estudou no Brasil, estudou no Japão? Eu vim pra cá quando eu tinha 13 anos de idade, Uhum. né? Não sabia falar japonês, mas tinha o interesse de falar o japonês, Certo. né? E eu sofri bullying na escola No japonesa Brasil? aqui, né? Ao que cheguei, como todos os brasileiros acabam sofrendo bullying por não falar a língua, né? Por não conseguir se entrosar, né? É meio que comum, então. É comum. Certo. O menino simplesmente falou que naquela época era muito, ainda muito feio falar gaijin kirai, né? Uhum. E, soa muito preconceituoso, né? Falar gaijin. E esse também foi um dos motivos de terem mudado o gaijin Toroko para Zairyu Card. Ah, olha aí, curiosidade, galera. Eu não sabia, não. É verdade, antigamente o documento que nós estrangeiros tínhamos chamava Gaijin Toroko e hoje em dia é Zairyu Kado, né? Agora é Zairyu Card. Que é como se fosse o RG aí do Brasil. E o menino, numa semana de aula, ele simplesmente falou assim, olha, gaijin kirai, que quer dizer, não gosto de estrangeiro, me deu um tapa no rosto. E sangue quente, revidei. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Eu fui pra diretoria, só que eu não sabia falar japonês na época. E mandaram chamar meu pai na fábrica. Meu pai chegou e eu tava com o rosto vermelho. Meu pai perguntou o que havia acontecido. Gente, eu não apoio a violência, viu? Mas nesse caso o moleque mereceu, né? Ah, não. Bateu na menina, Foi. mereceu tomar de volta. É porque assim, na cultura japonesa, a menina tem que abaixar a cabeça. É verdade. Entendeu? As Por mulheres isso têm que que ser submissas pra submissa, eles. né? Aqui. Até nisso, né? E assim, eu sofria muito, porque como nós usávamos saia, né? Eu tava no Chogaku e usava saias longas de prega, né? Que aqui é assim, padrão. Os meninos levantavam as nossas saias, sabe? Molecada mesmo, né? A molecada. E eu não suportava isso, Sim. né? Lógico que com o tempo eles foram entendendo que eu não ia deixar barato e começaram a me respeitar. Né? E o medo de apanhar, Eu né? mesmo. Só que, como até em outros lugares, pessoas que não me conheciam e crianças da minha idade brasileira que falava japonês começaram a fazer bullying também comigo, eu falei assim, eu vou aprender essa língua. Eu quero aprender essa língua. Para honrar, né? Foi isso que te motivou a falar, vou aprender de qualquer Porque assim, jeito, quando eu era entendi. criança, eu ouvia e via meu Dichan, meu avô, falando em japonês com os amigos dele. E eu sempre tive esse interesse de falar no japonês. Isso lá no Brasil. Isso lá no Brasil, sim. Só que o meu Dichan ficou de me ensinar, só que ele acabou falecendo antes disso. E aí eu falei assim, não, eu vou honrar, né? Eu quero aprender a falar. Tanto que dos netos eu sou a única que fala. Sério? E aí eu falei assim, não, eu vou aprender essa língua. E por causa desses bullying, né, de ver as outras crianças rindo, né, da minha cara e falando, eu não entendia, mas com certeza estava falando da minha pessoa. Falei, não, eu vou aprender essa língua. É porque criança pode ser meio cruel mesmo, né? Eu estudei aqui no Japão quando era bem moleque, né? Acho que eu tinha uns 10 anos. E também sofri esse tipo de bullying, assim, sofre, né? bastante. O problema é como você vai absorver isso. Sim, sim. E eu falei, não, eu vou aprender essa língua. Sim. E Você foi muito mais inteligente em que eu, 6 né? meses, em 6 meses eu aprendi Olha na só. escola. E aí, lógico, né? Teve momentos difíceis na escola que eu não queria ir pra escola. E o professor ia me buscar lá em casa. Sim. Batia na minha porta, não, você vai entrar no carro e você vai aprender Nihongo. Nihonjinho, professor. Professor Você Nihonjinho. sempre estudou em escola japonesa? Sempre estudei em escola japonesa, porque assim, não tinha brasileiro na escola. Então era se vira nos 30. Só que os professores foram muito legais. O professor de matemática comprou livro em português de matemática para me ensinar como que era a matemática
do Japão, que é um pouquinho diferente do Brasil. Professor super bonzinho. Não, então. demais. Assim, eu não tive problema com os professores, né? E eles me ajudaram muito. Tanto que anos depois, até entrou outros brasileiros na escola e eles sempre falavam que, né, tinha uma brasileira que se esforçava, tal, e eles me ligavam. Ah, ele Vem começou a aqui. te usar de exemplo, né? Vem aqui para ajudar tal pessoa, e eu ia. Né? Mesmo trabalhando, eu era um dia da semana, eu pedia folga e ia até a escola para incentivar as crianças, né, os alunos a aprenderem o japonês, né? Por mais que não tivesse aquele convívio com crianças brasileiras, mas em partes foi bom, né? Para poder aprender mais o japonês. Sim. Então é um esforço, a gente tem que se esforçar. E mesmo saindo da escola, eu continuei fazendo do Kumon, né? Eu continuei estudando com professoras japonesas, estudando gramática, né? Prestando o curso do Nyoroshiken, né? Estudo ainda até hoje por causa do meu trabalho, Sim. que fala sobre leis. Eu preciso aprender muita Que a gente coisa. já vai falar pra vocês qual que é o trabalho da Evelyn aqui, galera. Muito Então, legal. assim, é importante aprender o japonês, né? Às vezes as pessoas vêm com a mentalidade pro Japão, eu não preciso aprender o japonês porque eu vou ficar 3 anos. Sim. Então, esse era o plano dos meus pais, ficarem 3 anos. E eu também tinha na minha cabeça, então que eu ia ficar 3 anos, mas mesmo assim eu quis aprender o japonês, mas estou há 27. Sim. Você teve suas motivações, né, Sim, pra aprender. sim. No meu caso também foi assim, a diferença entre que nem você que aprendeu o japonês, eu acabei indo embora, né? Que nem você falou, meus pais eles vieram pra trabalhar um tempo e voltaram. Lá no Brasil, aí eu não estudei mais, né, galera? Porque eu não tinha intenção de voltar pro Japão. Depois, quando eu fiquei maior, que eu falei, não, vou pro Japão. Mas aí eu já não lembrava de mais nada, né? Não estudei, não levei pra frente. Tem que continuar, Tem que né? continuar. Mesmo que nem eu tenho amigos que foram embora pro Brasil, mas eles me mandam mensagem em japonês, eles são brasileiros, para que eu responda em japonês para eles não perderem, Ah, que legal. né, a pronúncia, não perderem, né, esse convívio, né? Então a gente sempre troca mensagem em japonês, né? Por ele também ter estudado aqui, ele falou que ele não queria perder isso. Sim. Né? E das vezes que eu fui, né, para o Brasil, a gente se encontrou e a gente conversa em japonês, para que ele lembre e não se esqueça, né, da língua. É porque se não praticar, acaba esquecendo bem rápido. Acaba né? esquecendo muito rápido, muito rápido. Até mesmo escrita, que nem quando eu saí da escola, eu sabia muito mais do que há uns tempos atrás. Porque eu comecei a trabalhar só com brasileiros. E isso danificou. Com muito, certeza. Né? Com certeza. Já aconteceu até mesmo dentro de fábrica, né? O superior, né? Falar, ó, o seu Nihongo você usa em casa, você não precisa usar aqui. É sério? É. Japonês? Não, brasileiro. Brasileiro. Acho que ele se sentiu diminuído, eu acho. Então, Porque ele não você falava muito tanto. que ele devia falar mais que ele, aí ele falou pra você não. Lógico, a gente sofre isso no Japão. Talvez seja um dos motivos, que nem a minha irmã que fala muito isso, que Deus não dá asa à cobra. Porque ela falou que se ela soubesse falar Nihongo, muita coisa ela resolveria por si só. Mas ela se controla por não falar o japonês, né? Enfim. Mas assim, eu particularmente acredito assim que é importante você pelo menos saber o básico, né? Ainda mais agora, né? Que o Japão está exigindo, né? A questão de trabalho e também para não depender de pessoas. Sim. Né? Porque infelizmente que nem as pessoas têm a mentalidade, eu só vou trabalhar na fábrica e acabou. E não é só isso que o Japão oferece. O Japão tem outras coisas, mas é necessário o seu esforço, né? Até porque, mesmo tendo Tsuyaku, né? Por exemplo, às vezes você vai em algum lugar e você não se sente tão bem de ter que ter uma pessoa intermediando. Se você souber, né, dominar a língua, é muito melhor se você puder falar direto com o japonês, né? Porque também tem profissionais muito bons, com certeza, né? A Evelyn é a prova disso. Mas também tem pessoas que fazem Tsuyaku, tipo, vou trabalhar com isso, mas, né, e aí não sabe falar direito,
E, por exemplo, assim, se você for num médico, que é um assunto muito mais sério, É verdade. de repente, se ele não souber passar direitinho para você o que o médico falou, olha o problema que causou aí, né? Então, é muito importante, galera, estudar, não só pelo fato de você conseguir coisas profissionais melhores, mas para a sua vida mesmo, assim como a Evelyn falou, né? Eu tenho um conhecido que no Brasil ele é formado em TI, né? Uhum. E ele já sabia falar o japonês, mas ficava nessa, não sei se eu vou conseguir. Falei, olha, se você ficar focado só no trabalho, você nunca vai alavancar. Uhum. E você quer trabalhar na sua área, você vai ter que estudar. Uhum. Mas eu não vou conseguir um emprego na área, né, aqui no Japão. Falei, vai. Se você se esforçar, você vai. Ele enviou o currículo para 3 empresas. Ele falou, vou desistir. Eu falei, envia para mais uma. Só mais uma, pelo menos. Aí, quando ele enviou, ele recebeu a resposta. E ele nunca imaginou que a resposta seria assim. E hoje ele trabalha na área dele. Ele trabalha em TI, TI. falando, sabia que tem muita gente que pergunta, Evelyn, fala, tem vaga na área de TI? Eu falo, tem muita gente. E aqui em Izumo, viu? Ele trabalha aqui? Aqui em Izumo. Aí, galera, tá vendo? Por isso que eu falo, tem muita gente, Evelyn, que pergunta. Então estuda porque vale a pena. Vale a pena. É complicado? Que legal, fiquei feliz com essa assim, notícia. ele no início achou muito complicado, só que hoje ele tá engajado num projeto, entendeu? Ele tem que fazer parte de reuniões e eu sempre, eu zoo com ele. Ó, tá vendo? Se você não tivesse mandado, né, o currículo, você ia estar lá na fábrica trabalhando ainda. Então assim, foi um sonho realizado? Foi um sonho realizado, mas ele precisou o quê? Estudar. Sim. Ele continua estudando. E é uma área que às vezes nem japonês consegue. Sim, nem japonês consegue. Então, assim, tem muitos brasileiros, na verdade tem muitos estrangeiros no Japão que falam, entendem e lê e escrevem muito mais do que japonês, porque tem japonês analfabeto. Sim. Então, assim, é questão de esforço mesmo. É importante, né, saber pelo menos o básico, porque assim, principalmente no meu caso, eu sou mãe. Não tem ninguém para levar a criança no médico. E aí? Né, se você não entende pelo menos o básico, né, a mãe passa por apuros. E às vezes acontece de achar que é uma coisa e é outra, né? Então, assim, é extremamente importante estudar. Assim, não é fácil ser mãe e estudar, sim. Conciliar tudo. Conciliar tudo. Mas, por exemplo, né, eu tenho um tempinho que meus filhos estão na creche, eu uso esse tempinho para estudar. Sim. Entendeu? Então a gente vai conciliando o tempo. Mas lógico que quem trabalha em fábrica é muito mais difícil e desgastante. Porém, tem 2 dias de folga. Usa um dia separa 1 hora, 2 horas para tentar estudar. Que seja meia horinha por dia, né? Se a pessoa estudar sim. meia horinha, que nem o pessoal fala às vezes, tenta estudar um kanji por dia. Só um, né? Um por dia. Já são coisas que dá pra fazer, realmente, galera. É puxado? Lógico que é. Por exemplo, aqui na Murata, o pessoal trabalha 12 horas por dia, gente. Aí, lógico que você quer ir pra casa, você só quer tomar banho, comer e dormir. Mas, tipo, você tem que botar na sua cabeça que se você aprender pelo menos um pouquinho por dia, isso daí vai ser uma coisa melhor pra você mesmo, Com né? certeza. E a Evelyn, ela falou, né, do amigo dela que conseguiu entrar na área dele e tal, trabalhar com TI. E o trabalho dela tem tudo a ver com isso, né, gente? Tipo, com trabalhos, né? Com trabalho. Fala aí pra galera, Evelyn. Eu trabalho na Hello Work, né, que é a agência de empregos aqui no Japão. Não é um serviço tranquilo, tem dias que é muito corrido. Ontem foi um desses dias, porque na Hello Work são vários departamentos, né? Tem a parte de licença, maternidade, paternidade, tem a parte de seguro-desemprego e também tem a parte de empregos, né? A área de emprego, principalmente aqui na região de Izumo, tem muita proposta, muitas, mas todas elas exigem o japonês, pelo menos o básico. Menos um pouco, né? Porque como vai lidar diretamente com o japonês, então eles pedem para ter a comunicação, para entender o que está fazendo e conseguir responder.
Lógico que tem áreas que, né, que, por exemplo, construção civil, né, eles exigem um pouco mais por questões de segurança. Sim. Só por isso, né, que eles exigem, né, um pouco mais do japonês. Mas as outras áreas, pelo menos a comunicação, né, e tem pessoas que trabalham fora, né, tem pessoas que conseguiram uma vaga através da agência da Hello Work em outros lugares. Tem Sim. bastante brasileiros. Sim, né? sim. Eu mesmo lá na Focolipto, Exato. né, trabalhando com empilhadeira. Exato. Antes a gente só pensava, né, Izumo só vai ter a Murata, mas realmente tem muitas vagas, né? Tem muito serviço. Na verdade, tem muito serviço. Ontem mesmo foi feito um levantamento de lugares que aceitam estrangeiros, que está escrito na ficha ali que aceitam estrangeiros em específico, mas que saibam falar um pouco japonês. São 65 empresas, 65 lugares. Nossa, tem lugar pra caramba. Tem bastante. Só que, lógico, são serviços diversificados, né? Tem pato, né, que seria aqueles serviço de curto período, e tem o full time, que seria aquele de 8 horas, né? Só que tem vários segmentos, tanto construção civil, como também, por exemplo, alimentos, cuidar de idosos, né? Então, tem várias áreas, né? Então, é uma questão de aprender mesmo japonês, né? Para estar trabalhando na área. Também tem um amigo pessoal que ele trabalha na área que ele gosta, que ele no Brasil ele era enfermeiro, e aqui ele trabalha com idosos. Olha aí. Ele se esforçou no japonês, deu as caras com o pouco que ele sabia, foi trabalhar, começou fazendo tipo baito, né, bico, nos dias da sua folga, nesse asilo, e hoje ele trabalha na área, né, ali cuidando, e a esposa também. Olha. Saíram da Murata para trabalhar nesse lugar, entendeu? Na verdade, a gente tem vários exemplos, Sim, né? tem muitos tem você exemplos. que trabalha na agência de empregos, né? No Hello Work. Tem o Fuji, que sempre aparece aí nos vídeos, galera. O Fuji trabalha com seguros, né? Aqui no Japão. Tem o exemplo dos amigos da Evelyn, né? O que foi para a área de TI, o que foi para a área de enfermagem, que ele já trabalhava no Brasil. Então, o que a gente está querendo passar para vocês, galera, é que existem outras possibilidades, né? Depende do esforço de cada um, Exato. mas que tá aí para todo mundo, né? Sim. Serviço tem muitos, né? Na verdade, é assim, o que o japonês falou na Hello Work é assim, tem muitos serviços especificados ali que aceitam estrangeiros. Porém, também tem serviços que não está especificado, e se a pessoa é fluente, eles aceitam. Independente se é estrangeiro ou não. Sim. Né? Lógico, tem lugares que não aceitam estrangeiro e ele não gosta disso. Ele já é bem claro, ele fala que é chato isso. Né? E se a pessoa falar bem japonês, por que não trabalhar, né? Mas eles falaram que não querem trabalhar com estrangeiros. Ok, tudo bem, né? É uma escolha deles. Mas ele falou assim que tem muitos outros lugares aqui na região de Izumo que aceita pessoas que falam o japonês, independente da nacionalidade. Sim, sim. Tem até, assim, sem falar só dos brasileiros agora, tipo, por exemplo, filipinos, né? Eles aprendem muito, tipo, Nihongo, né? É sugoi. Eles são muito sugoi, gente. Os filipinos falam japonês, fala a língua deles, que é o quê? Tagalo. Tagalo, né? Aí fala inglês, a galera é sugoi, viu? Mas é porque também tem, acho que, uma diferença cultural aí, né? A dificuldade que eles enfrentam no país deles é muito maior, então eles vêm com muito mais garra, muito mais sede para conquistar as coisas também. Tem essa diferença. Tem, né? tem essa diferença. O que muda, né? Eu vejo assim, né? O que muda para aprender o japonês? Na verdade, é uma chave que nós temos na mente. Se nós chegarmos no Japão, qualquer estrangeiro chegar no Japão, essa língua é difícil, esse país é difícil, você não vai aprender a língua. Já bloqueia, Já né? bloqueia. Sim. Ah, mas o kanji, esquece kanji. Esquece kanji. Nem japonês sabe ler todos os sabe kanjis, ler, né? não Verdade. sabe. Então, procura pelo menos a conversação, Uhum. entendeu? Porque na conversação você consegue se comunicar. Sim. Você não vai precisar ficar escrevendo para mostrar a alguém, né? Então, a comunicação, a conversação é extremamente essencial, é o principal. Então, o ideal mesmo
aprender a conversação. Mas, assim, é difícil? Não é difícil, é um pouquinho complicado, mas é divertido de aprender o japonês. Eu não acho muito divertido. Mas eu vou me esforçar, galera. Porque, assim, ó, eu quando eu tava pra vir pro Japão, né? A única coisa que eu pensava era assim, eu preciso pelo menos aprender a pedir comida, galera. Porque eu não posso chegar lá e passar fome. Então eu tenho que aprender a pedir comida. Então, que nem hoje em dia, eu não falo, né, Nihongo bem, assim, mas eu consigo pedir comida no drive-thru, por exemplo, né? Eu consigo me virar. Agora tem um amigo meu, que é o monge, ele fala Nihongo muito bem. Ele lê kanji, ele fala tudo. E ele não vai no drive-thru. Não sei por que ele tem esse bloqueio aí, mas tá vendo? É a diferença de cada um, né? E ele fala Nihongo fluentemente, tanto que ele, né, ele é monge, né? Ele fala pros japoneses todos os dias. Olha que engraçado, né? É porque, assim, às vezes a comunicação, acho que há um bloqueio, né, de estar falando com a pessoa daquilo que você gosta é uma coisa. Sim. E você fazer um pedido é outra. Que nem meu esposo. Ele também está no Japão um pouco mais de tempo do que eu. Ele entende, mas ele não fala. Ele só fala se eu não estiver perto. Que daí ele tem que se virar de qualquer jeito e ele vai falando. Igual. Eu, nessa parte, sou mais japonesa, né? Eu não consigo pechinchar preço. Ele pechincha. Em japonês. E eu não consigo. Mas isso que você falou do seu esposo, Evelyn, sabia que é meio que... É que nem no meu caso, né? A Alika, ela fala muito mais que eu. Então, quando eu tô perto dela, eu fico acomodado. Trava. Não, e eu fico acomodado também. Deixa que ela pede, ela fala, porque ela fala melhor. Meio que é assim, né? Que acho que funciona também, né? Ah, mas aqui no Japão, né? Que nem aconteceu da gente ir pro Brasil, meu marido fala aí. Não, meu filho, você fala português, fala você. Aí sim, nesse caso sim. Então, assim, estar com alguém que fala mais japonês te deixa meio inibido, né? Tipo, será o que medo, será errado? que eu vou falar certo? Será que eu vou falar errado? Uma dica, assim, que eu sempre falava com meus alunos e falo pra todo mundo. Uma dica, não tenha medo de errar. As pessoas têm medo de errar na pronúncia ou têm medo de errar a partícula. Se você errar, o japonês vai te corrigir. Isso daí é uma coisa bem legal dos japoneses, galera. Eles, tipo, se você fala qualquer coisinha em japonês, assim, aí eles vão te elogiar, né? Eles vão falar, nossa, como você fala bem. E se você falar errado, ele não vai zoar da sua cara, ele vai te ajudar, ele vai corrigir de uma forma bem delicada, assim, né? Ou ele vai achar que você fala muito e começa a disparar e falar e a pessoa começa a boiar. Aí fica o cri, 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 cri. Já aconteceu muito, gente, comigo. E a convivência com os japoneses ajuda muito também, né? Muito. Eu tinha uma amiga, tenho ela até hoje, japa. Eu não sabia falar nada, mas ela quase todo dia ela estava em casa. Não sei como, mas a gente se comunicava. Mesmo sem falar Nihongo. Mesmo sem falar Nihongo. Eu usava dicionário, naquela época não existia smartphone, né? Então, a gente tinha que usar o dicionário. Eu andava com o dicionário na bolsa e o que eu queria falar pra ela, eu ia procurando no dicionário e mostrando pra ela. Aí ela me falava a palavra. Ela lia e falava, então eu memorizava a pronúncia. Que legal. Entendeu? Ela fala assim, aí eu memorizava a pronúncia. Ela falava pra mim repetir, eu repetia. Ela falou, ok, agora tá bom. Igual as aulas de Nihongo hoje em dia, né? Que você vê no livro, mas daí tem o áudio também pra você escutar, pra aprender como se fala direitinho. É porque senão você fala muita coisa errada. Ouvir a pronúncia é extremamente importante, porque muitas vezes você pode não ter um vocabulário amplo, mas se você tiver uma boa pronúncia, né, do japonês, o japonês vai fazer de tudo pra te entender. Tem muitas palavras às vezes que some da cabeça, né? Porque a gente não usa no dia a dia. Então o que eu faço? Eu explico a situação para saber aquela palavra. Aí o japonês fala, é isso. Aí eu vou lá e já volto. Sim. Eu também faço muito isso, gente. Às vezes eu não consigo falar exatamente o que eu quero,
Mas se você for tentando explicar do jeito que você sabe, Exato. o japonês ele se esforça para te entender. Esforço. Isso realmente acontece. E aí também, galera, a Evelyn tava falando pra mim que ela faz alguns vídeos, né, pra explicar algumas coisas que a comunidade brasileira pode ter dificuldade aqui. Fala um pouquinho aí. Eu tenho no meu canal, não são muitos vídeos, né, são alguns vídeos, porque a maior dificuldade são das pessoas, né, que estão tirando licença maternidade e paternidade, entender qual é a respeito da lei. Porque assim, muitos têm algumas informações e chegam com informações erradas até Hello Work. E aí você dá todas essas dicas lá nos seus vídeos, né? Então, galera, eu vou pegar o endereço aqui do canal da Evelyn e vou colocar aqui no primeiro link aqui da descrição, e aí vocês colam lá no canal dela também e falam, vim do Chiponês! Tô ligado, né? Aquela moral lá. Fazendo um favor. Então é isso aí, Evelyn. Muito obrigado por ter nada. vindo aqui, né? Disponibilizar um tempinho da sua folga pra vir trocar ideia com a galera aí. Claro. Porque tem muitas dúvidas aí que são Sim, importantes, né? Mas é isso, galera. Então, agradecer a Evelyn, agradecer vocês, que a gente tá quase chegando nos 5.000 inscritos, galera. Até o final do ano, aquela metinha. Então, se você assistir esse vídeo, gostou e ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa aquele like monstro. E, galera, como sempre, muito obrigado. Vocês são muito fera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Foi!